senhores, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube, já para você ficar ligado em um assunto bem legal que é sobre motores. E se você ainda não está inscrito, fica ligado que toda semana tem conteúdo novo agora nesse canal. Então hoje eu tirei esse assunto de conhecimentos técnicos, da matéria de conhecimentos técnicos, para que você que está começando consiga entender um pouquinho. Pelo menos o nosso objetivo hoje é te fazer entender sobre o que é um motor, as definições técnicas, as generalidades. A gente não vai avançar muito a fundo, mas eu quero passar pelo menos um conhecimento básico para que você consiga sair dessa aula hoje, independente de para qual área você vá, sabendo definir um motor. Fechou? Então, isso serve para motores gerais de carro, então você pode usar isso aí no seu dia a dia e também dentro da aviação, muito importante, e obviamente vai cair na sua prova da ANAC também se você está se preparando para qualquer dos cursos piloto privado ou comercial. Fechou? Vale lembrar, toda semana estamos por aqui, então já deixa aquela curtida e vem com a gente, porque aqui a gente já tem a nossa definição do que é o motor, que é basicamente um aparelho, um dispositivo capaz de produzir, olha só, gerar energia mecânica. Então, quando a gente fala de energia mecânica, movimento. Então, se eu consigo gerar movimento a partir da transformação de um outro tipo de energia, nós temos então a definição de motor. Ok? Então, simples assim. Tem algo que consegue gerar energia mecânica, energia de movimento? Isso é um motor. Obviamente eu vou ter essa transformação de energia vindo de uma outra fonte de energia. Por exemplo, eu posso ligar um ventilador na tomada e aí eu estou transformando energia elétrica em energia mecânica, que é o movimento da hélice, né, do eixo ali, onde eu vou acoplar a hélice e fazer o nosso ventilador funcionar. Então ali eu tenho um motor elétrico, onde eu pego energia elétrica e transformo isso em energia mecânica. Na aviação não é diferente, nós temos os motores das nossas aeronaves, que independente do tipo de motor, pode ser esse aqui que a gente chama de motor convencional, que é similar ao do nosso carro, motor a pistão, ou um motor a reação, como a gente vê nas grandes aeronaves. Esses motores, eles todos são partem do mesmo princípio, que é o motor térmico, um motor que extrai a sua energia da queima. Então eu queimo o combustível libera uma energia térmica, e a partir dessa energia liberada eu consigo fazer o movimento de peças que vão fazer o meu motor do avião funcionar, do helicóptero, né? E aí, enfim. Então aqui a gente tem o motor convencional, que vai gerar movimento para minha hélice, que por sua vez produz o trabalho, e nós temos o motor a reação, onde eu vou ter o movimento das aletas dos fãs aqui, puxando uma grande massa de ar, impulsionando para trás. Enfim, estou criando energia mecânica. Essa é a definição de motor. Tá falado? O nosso objetivo hoje nessa aula é isso, falar de motor, de que é motor e quais tipos de motores, classificações iniciais existem. Isso aqui vai muito longe dentro dos nossos cursos, mas hoje o objetivo é focar nesse básico. A gente vai passar um filtro agora, e a gente começou falando de motor aqui em cima, né? Então agora eu já dei a definição do que é motor, um dispositivo capaz de produzir energia mecânica a partir de outros tipos de energia. Agora vamos filtrando, vamos aqui afunilando até a gente chegar lá no nosso avião. Já pensando em avião ou helicóptero aqui, nós temos os motores térmicos, tá? Que são, não estou dizendo que só exista motor térmico para aviação, porque a gente tem um monte de projeto, mas aqui a gente sempre trata de generalidades, tá? Então do que a gente mais vai ver abrangentemente por aí, tá? Então, a gente tem o motor térmico como sendo o motor que pega energia calorífica da queima do combustível e transforma em energia mecânica. Então, quando eu tiver a queima do combustível sendo fonte para movimentar um motor, este será um motor térmico, ok? E dentro dos motores térmicos, como eu falei, a gente vai afunilando, que usam do princípio da energia calorífica. Nós temos dois tipos, motor de combustão interna e motor de combustão externa. O que isso quer dizer?
em qual local do motor a queima ocorre, a combustão ocorre. Então, quando a gente fala de motor de combustão interna, como o nome já diz, é porque a combustão, a queima ocorre dentro do próprio motor. Já nos motores de combustão externa, eu tenho um ambiente externo, como está na nossa imagem aqui, para que essa queima aconteça e daí essa energia é levada lá para dentro do motor. A queima ocorre fora. Os motores de combustão externa até têm algumas vantagens, como eu posso queimar qualquer coisa que eu quiser lá, que eu consigo aproveitar a energia depois e tal. Os motores de combustão interna são um pouco mais limitados, porque eu estou queimando tudo ali dentro do motor, então tem algumas coisas, umas limitações que acontecem. Porém, obviamente, dentro da aviação você não vai ter motor de combustão externa. Então, os nossos motores, além de térmicos, de usarem da energia calorífica, vão ser motores de combustão interna. Aqui está o mais clássico dos nossos desenhos. A gente tem aí o nosso motor a pistão com cilindros, muito similar ao que a gente tem no nosso carro, onde a gente estuda aqui depois nessa matéria. Inclusive, deixa aí se você quer mais aulas sobre motor, se você gostar dessa aula. A gente tem aqui os motores de combustão interna, onde essa queima, olha só, acontece aqui dentro do próprio motor. Isso faz com que eu ganhe muito mais eficiência, porque toda energia que se transporta de um lugar para o outro, ela é perdida. Então, quando eu tenho um motor de combustão interna, eu tenho a energia explodindo ali dentro e já fazendo o que ela tem que fazer, que é ser transmitida para as partes para gerar movimento. Então, esses são os nossos motores dos nossos aviões, dos nossos helicópteros, são motores de combustão interna de energia calorífica, portanto motores térmicos. E aí, indo mais além, nós vamos agora para a classificação dos dois motores que nós usamos na aviação, que são os motores a hélice e os motores a reação. Dentro desses tipos de motores que existem, nós temos o motor a hélice como um motor que vai queimar o combustível e, no fim das contas, transmitir essa energia para um eixo, que por sua vez entrega isso para a hélice e vai fazer com que a hélice, por sua vez, a hélice, pessoal, ela é um aerofólio, tá? Então ela é quase como se fosse uma asa. Então ela é um dispositivo aerodinâmico, nós chamamos de aerofólio, que vai girar e vai produzir tração, ela vai gerar um trabalho, vai gerar um movimento de puxar o avião para frente, ela está realizando um esforço por uma unidade de tempo, gerando um trabalho ali, trabalho da física, né? Isso é um motor a hélice, quando eu pego essa queima e transmito para uma hélice, para que a hélice, por sua vez, produza tração, desloque o avião. No final das contas, se transforme em velocidade. Outro tipo de motor de combustão interna que a gente tem são os motores a reação. Motor a reação, muito utilizado nos jatos, nos aviões de grande porte, nos grandes jatos, que é onde eu tenho um motor onde ele chama reação porque ele vai simplesmente usar do princípio da ação e reação. Então ele vai pegar um monte de ar aqui, impulsionar para trás, esse volume é tão grande que vai ter uma reação de deslocamento para frente. Curtiu? Então, esses são os tipos de motores e a classificação de motor que a gente tem para motores aeronáuticos. Fechou? E aqui eu vou deixar para vocês, antes da gente encerrar essa aula, um pouquinho de como funcionam esses nossos motores. A gente já vai aqui para a parte final dessa nossa aula, mas olha só, quando a gente falar de motor a hélice, como eu falei para vocês, nós temos uma hélice impulsionando aquela aeronave. Quando eu falar de motor a reação, nós temos um motor a reação, que é um motor muito mais complexo. E por que eu tenho esses tantos tipos, tantas variedades? Na aviação, tudo é baseado em missão. Qual missão precisa ser cumprida? Então, às vezes eu vou fazer um voo muito curto, de uma cidade para outra que está muito próxima, não é viável ter um motor a reação, tá? Porque eu vou ter um gasto muito grande que não vale o tempo de voo propriamente. Então aqui a gente tem a necessidade de ter os motores a hélice, que são motores muito mais econômicos, se eu comparar ali, por exemplo, com o motor a reação. Então, somente para a gente fechar essa aula aqui, vamos falar aqui de todos os tipos de motores que existem, na verdade não todos, mas os mais utilizados, os mais populares, empregados aí e as suas respectivas
missões. A gente tem um motivo para tudo. Na verdade, tem um cara aqui que foi o trampolim para que outros existissem, então ele ainda está nessa lista aqui, muito embora ele já não seja tão empregado. Mas, primeiro, a gente começa, já que a gente falou que tem, como eu tinha dito aqui atrás, motor a hélice e motor a reação. Motores a hélice é porque a hélice está movendo aquela aeronave. O motor a reação, um motor onde eu tenho o princípio de ação a reação impulsionando a aeronave. Dentro dos motores a hélice, o primeiro motor, o que a gente estuda no piloto privado de forma mais intensiva, que a gente vai ver o tempo todo, é o motor a pistão. Motor a pistão, motor chamado também de convencional, motor similar ao do nosso carro. E é um motor onde eu tenho nós vamos estudar dentro do curso de piloto privado todas as partes, princípio de funcionamento, performance, operação desse motor. Então é um motor que equipa pequenas aeronaves. O objetivo desse cara é que justamente a gente consiga pequenas velocidades para cumprir pequenas, na verdade não quer, a gente não está objetivando pequenas velocidades, mas são motores que desenvolvem pequenas velocidades para a gente consiga voar pequenas distâncias com grande margem de economia, né? Então, se eu consigo fazer um voo de 100 km, 150 km, um motor a pistão é muito adequado entre cidades de um mesmo estado, porque eu consigo alcançar essa cidade muito rapidamente com custo muito baixo, e esse motor vai conseguir me levar a baixas altitudes, baixas velocidades para pequenas distâncias, é o mais ideal, o mais econômico, também usado em aviões de instrução, em helicópteros de instrução, justamente pelo seu custo muito menor, né? Então a gente tem o motor a pistão como a primeira das alternativas aqui para que a gente consiga fazer voos mais baixos em distâncias menores. Eu não seria, como eu falei para vocês, não seria viável eu fazer um voo muito curto de 150 km, 200 km com um jato, por exemplo, que obviamente eu ia ter que queimar muito combustível, ia desenvolver uma velocidade muito grande, mas como a distância é curta, no fim das contas essa diferença não ia me dar quase nada de referência. Eu tenho aqui um voo, sei lá, entre Goiânia e Brasília. Se eu fizer de hélice, eu vou gastar, digamos que 40 minutos. Se eu fizer de jato, eu vou gastar 20 minutos. Beleza, mas 20 minutos não vai atrasar o meu dia, porém a conta, no final das contas ali, vai ser muito diferente. Então, o motor a pistão ele tem essa função de alcançar menores distâncias com um custo mais baixo, também muito presente nas aeronaves de instrução, ok? Dele eu vou pular para o primeiro motor a reação que nós tivemos, que foi o motor turbojato, onde eu tinha um princípio muito claro de queimar combustível, fazer os gases expandirem. Entra ar, mistura combustível, queima, vai gerar uma expansão, essa expansão diretamente gera uma reação, e eu estou falando de queimar combustível para gerar movimento. E aí eu tinha o que nós chamávamos de jato puro, né? O primeiro motor, que era um motor muito gastador, mas que conseguia já me dar uma distância muito grande de deslocamento em grandíssimas velocidades, né? Mas obviamente eu tinha um consumo muito elevado. Com o tempo foi desenvolvido o motor turbofan, que é um motor turbojato adaptado com um fan, com essas blades. A gente não consegue ver daqui, eu acho que a gente não consegue ver em lugar... Aqui, ó, com essas blades aqui, ó, essas aletas, elas sim... Então aqui eu tenho o núcleo do motor, que vai trabalhar queimando para girar um eixo, mas a grande função aqui é mover essas pás, essas blades, para que eu consiga deslocar muito ar por aqui. E aí sim, não só a queima pura de combustível vai gerar impulsão, mas um grande deslocamento de massa de ar. Esse é o chamado turbofan, ok? Que é um turbojato adaptado. Então eu consigo ter vários ganhos em relação ao turbojato, subindo em mesmas altitudes, mantendo grandes velocidades também, ok? E nós temos também, advindo do turbojato, uma modificação que chegou no turbo-hélice. Então muita gente acha que turbo-hélice, quando eu falo de um motor desse aqui, por exemplo, desse ATR, é um motor mais velho, quando não, na verdade não tem nada a ver, eles são tão novos, são tecnologias tão novas quanto os jatos. Na verdade o turbo-hélice, ele é um jato adaptado. Eu tenho o princípio do jato, porém com uma hélice instalada, e aí eu consigo gerar mais economia do que os jatos, mas eu consigo gerar muito mais velocidade do que um pistão. Então seria um motor mais aqui para
velocidades intermediárias, altitudes intermediárias, distâncias intermediárias, estados vizinhos, voos regionais, qualquer coisa do tipo ali, ele consegue ser muito mais econômico do que um jato, porém ser muito mais rápido do que um hélice. Então seria o meio do caminho. Como eu falei para vocês, na aviação tudo é missão, né? Tem um motivo para aquilo ser desse jeito. Então estes são os nossos motores, e nessa aula eu apresentei para vocês os princípios, os conceitos de motor e os princípios de motor e quais motores existem. Eu espero que você tenha curtido. A gente pode falar mais se vocês quiserem. Me deixe saber nos comentários se você está curtindo essa nossa série de aulas aqui, e eu te vejo na semana que vem.